Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura que parece ter saído direto de um anime, Miyamoto Musashi. Mas acreditem, ele foi real, um espadachim, filósofo, artista e estrategista, que se tornou uma das maiores lendas do Japão. Se você curte histórias de samurais, duelos épicos e sabedoria ancestral, fica comigo até o final, porque a jornada de Musashi é simplesmente inacreditável. A história começa em 1584, numa época de muita agitação no Japão. Musashi, nascido como Kimen Takeshi, já mostrava desde cedo que não era uma criança comum. Diz a lenda que seu primeiro duelo foi aos 13 anos. Isso mesmo, 13. Ele desafiou e venceu um samurai experiente chamado Arimakie, usando apenas um bastão de madeira contra uma espada de verdade. Esse evento já dava um sinal do que estava por vir. Era o início da jornada de um jovem determinado a se tornar o maior espadachim sob os céus. A adolescência de Musashi foi marcada por batalhas. A mais famosa foi a Batalha de Sekigahara, uma das mais importantes da história japonesa. Musashi lutou no lado perdedor e, de alguma forma, conseguiu sobreviver ao massacre. Essa experiência brutal foi um ponto de virada. Em vez de se juntar a um senhor feudal como a maioria dos samurais, ele escolheu um caminho diferente, mais solitário e perigoso. O caminho do Ronin, um samurai sem mestre. Ele decidiu viajar pelo Japão, aprimorando sua arte da espada em duelos de vida ou morte. Era o início de sua peregrinação guerreira, conhecida como Myushashu. Durante essa jornada, Musashi desenvolveu seu estilo de luta único, o Niten Ichi-ryu, que significa a escola dos dois céus como um. A grande inovação: lutar com duas espadas ao mesmo tempo, a longa katana e a mais curta, a wakizashi. Na época, isso era revolucionário. A maioria dos samurais usava apenas a katana, com as duas mãos. Musashi percebeu que usar as duas espadas lhe dava uma vantagem incrível, tanto no ataque quanto na defesa. Era como se ele tivesse o dobro do poder de fogo de qualquer oponente. Essa técnica não era só força bruta, exigia uma coordenação, uma ambidestria e uma leitura de combate que poucos conseguiam dominar. Ao longo de suas viagens, Musashi participou de mais de 60 duelos e, segundo os registros, nunca foi derrotado. Cada duelo era uma lição. Ele enfrentou mestres de diversas escolas e armas, desde espadachins renomados até especialistas em lanças e correntes. Um de seus primeiros grandes desafios foi contra o clã Yoshioka, em Kyoto. Eles eram os instrutores de esgrima oficiais do shogunato, a elite da elite. Musashi desafiou o mestre da família, Yoshioka Seijuro, e o derrotou com um único golpe. Humilhado, o irmão mais novo, Denshishiro, exigiu uma revanche. Musashi o derrotou também. O clã, desesperado para salvar sua honra, armou uma emboscada com dezenas de guerreiros. Musashi, sozinho contra uma multidão, lutou e escapou, selando o fim da reputação da escola Yoshioka. Mas o duelo mais famoso de todos, aquele que entrou para o folclore japonês, foi contra Sasaki Kojiro. Kojiro era um gênio da espada, conhecido por sua técnica Tsubame Gaeshi, ou corte da andorinha, um golpe tão rápido que diziam ser impossível de defender. O duelo foi marcado para acontecer na remota ilha de Ganryo. A tensão era gigantesca. Milhares de pessoas queriam testemunhar o confronto dos dois maiores espadachins da época. E aqui, a genialidade estratégica de Musashi brilha. Ele chegou atrasado de propósito. Kojiro, orgulhoso e furioso, com a aparente falta de respeito, já estava mentalmente abalado. Enquanto esperava no barco, Musashi pegou um remo velho e esculpiu uma espada de madeira,
uma boken mais longa que a famosa espada de Kojiro. Quando finalmente desembarcou, Kojiro, cego pela raiva, gritou insultos. Musashi simplesmente sorriu. A luta foi curta. Kojiro atacou, mas Musashi, com a vantagem do alcance de sua espada improvisada e com a mente calma, conseguiu aparar o golpe e acertar um único e fatal ataque na cabeça de Kojiro. Ele não venceu apenas com a força, mas com a mente. Ele quebrou o espírito do oponente antes mesmo da primeira troca de golpes. Com o passar dos anos, Musashi começou a se afastar dos duelos. Sua busca não era mais apenas pela vitória, mas pelo entendimento. Ele percebeu que o verdadeiro caminho da espada não era sobre derrotar os outros, mas sobre superar a si mesmo. Ele começou a refletir sobre tudo o que aprendeu em sua vida de combate e a aplicar esses princípios em outras áreas. Musashi se tornou um artista talentoso, conhecido por suas pinturas em tinta sumi. Suas obras, como as de gansos selvagens ou de um pássaro em um galho seco, são famosas pela simplicidade, pelo vigor e pelo espírito, características que ele também buscava em sua esgrima. Para ele, o pincel e a espada eram apenas ferramentas diferentes para expressar a mesma verdade interior. Perto do fim da vida, por volta dos 60 anos, Musashi se retirou para uma caverna chamada Reigando, ou Caverna do Espírito. Foi lá que ele escreveu sua obra-prima, o Livro dos 5 Anéis, ou Gourin no Shou. Este não é apenas um manual de esgrima, é um tratado profundo sobre estratégia, filosofia e o caminho para a maestria em qualquer área da vida. O livro é dividido em 5 pergaminhos: terra, água, fogo, vento e vazio. No pergaminho da terra, ele estabelece as bases, falando sobre a importância da disciplina e do treinamento constante. No da água, ele usa a fluidez da água como metáfora para a adaptabilidade em combate e na vida. Você deve ser capaz de se moldar a qualquer situação, como a água que toma a forma de seu recipiente. O pergaminho do fogo trata da intensidade do combate, das táticas para surpreender o oponente e do timing perfeito para atacar. O do vento é uma análise crítica de outras escolas de esgrima, ensinando a importância de conhecer seus concorrentes e suas estratégias para poder superá-los. E por fim, o mais profundo de todos, o pergaminho do vazio. O vazio, para Musashi, é o estado mental onde não há confusão, nem escuridão, nem dúvida. É um estado de clareza total, de intuição pura, onde você age de forma natural e espontânea, sem pensar. É o ápice da maestria, onde a técnica se torna parte de você. É um conceito que ecoa no Zen budismo e que transcende a luta, aplicando-se à arte, aos negócios e ao nosso desenvolvimento pessoal. Alcançar o vazio é entender o caminho. Uma semana após terminar de escrever o Livro dos 5 Anéis, Miyamoto Musashi faleceu pacificamente. Ele deixou um legado que vai muito além dos duelos. Sua vida nos ensina sobre a importância da autodisciplina, da busca incansável pelo autoaperfeiçoamento e da aplicação da estratégia em todos os aspectos da vida. Musashi não era apenas um guerreiro invencível, ele era um buscador da verdade, um artista e um filósofo que encontrou a iluminação através do caminho da espada. Até hoje, o Livro dos 5 Anéis é estudado por artistas marciais, executivos de negócios e qualquer pessoa que busque excelência. A história de Miyamoto Musashi nos lembra que a verdadeira batalha é sempre interna e que a maior vitória é o domínio sobre nós mesmos. Ele nos mostra que, com dedicação, estratégia e uma mente clara, podemos superar qualquer obstáculo. E aí? O que acharam da incrível jornada de Miyamoto Musashi? A história dele é uma fonte de inspiração.
não é mesmo? Deixe aqui nos comentários qual parte da vida dele você achou mais impressionante. Foi o primeiro duelo aos 13 anos, a luta contra o clã Yoshioka, o duelo lendário com Sasaki Kojiro ou sua sabedoria filosófica? Adoraria saber a opinião de vocês. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias fascinantes que vêm por aí. Muito obrigado por assistir e até a próxima.